tarde! Boa tarde! Live de hoje super especial sobre inteligência emocional, exercício e a pandemia. A gente está esperando a Milena Klein, que é a nossa convidada mais do que especial, entrar. Já estamos chamando, né? Muito bem. Daqui a pouquinho ela entrou. Tá aí a Mi, deixa eu chamar a Milena. Ó, tá aqui. Cadê a Milena? E aí? Tudo certo? Boa tarde! Boa tarde, Tudo certo? bem, E boa? Titi! Eu tô com água aqui, ó, não vou beber. Isso, vamos brindar com água, não tem problema. Vem! Aê! Que massa! Obrigado pelo convite, né? Fico honrada aí, né, de estar falando com duas pessoas que sabem muito, né, e fazem diferença na vida de várias pessoas aí, ensinando um conhecimento muito importante, né? Guria, nós é que agradecemos tu ter aceito o convite, porque a Milena é uma pessoa muito ocupada, né? É uma pessoa muito ocupada e tirou uns minutos para compartilhar a experiência dela com a gente. Muito bem, vamos ver quem está por aí. A tia Ana, a Rose, a Aline, a produção já entrou também, a Marina está por aí também, né? O povo está chegando para nos assistir. Show de bola. Mi, vai te apresentando pro povo aí, para eles saberem quem tu é, da onde tu veio, do que tu te alimenta. Show de bola. Tu te alimenta com dificuldade, né? Conta para nós, né, um pouco dessa história. Eu sou diabética tipo 1, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho uma bomba de insulina e eu sou celíaca também, né? Então, meu nome é Milena Klein, meu marido tá me falando aqui, fala teu nome, mas já falaram meu nome aqui, né? E eu sou diabética e celíaca, descobri a diabetes aos 12 anos. E foi engraçado a minha trajetória dentro da educação física, né? Porque eu tinha os meus exames muito descompensados, muito mesmo, assim, de os médicos não sabiam o que fazer. E foi através do esporte, né, da corrida, que eu tive que ser obrigada a melhorar os meus exames para poder participar de competições. E aí eu vi na educação física e me apaixonei por uma área que muda a vida das pessoas, que traz qualidade de vida. Então, eu já estava quase tomando remédio para a questão dos rins, o meu diabetes era totalmente descompensado. E a educação física veio aí, me deu uma nova perspectiva de vida, uma nova realidade. E aí eu decidi fazer educação física, né? Eu falei, mudou minha vida e eu vou usar esse curso para mudar a vida das outras pessoas, né? Foi basicamente assim que eu tomei a decisão de fazer a faculdade de educação física, né? Então, hoje eu não trabalho mais na área da educação física, né? Eu atuei por 9 anos, fiz, né, especializações, trabalhei na área como personal, fui coordenadora de uma das maiores academias da cidade, né? Vivi intensamente, né? Eu estava falando para a Adri essa semana, eu decidi, na época que eu participava, né, da graduação, eu larguei um estágio para estar efetiva dentro da graduação, então eu escrevi 2 artigos, publiquei 2 artigos, então eu sou apaixonada pela área. Mas decidi, quando eu entrei para a parte da gestão, né, me apaixonei pela gestão de academias ali, e aí decidi mudar meu rumo, né? Fui para a parte de gestão de pessoas, liderança coaching, daí fiz um pós de inteligência emocional nas organizações e um MBA de vendas também, né? Que eu acho que é super importante a parte de gestão de pessoas, inteligência emocional, né? E a questão das vendas, né? E hoje, né, eu tenho um escritório de desenvolvimento pessoal, então ajuda as pessoas a atingirem um objetivo, seja ela na parte pessoal, seja ela na parte profissional, em relação ao desenvolvimento pessoal, né? Do ser humano se conhecer e conseguir extrair o máximo do seu potencial, né? Que a maioria não consegue. Bom, eu conheço muito bem o trabalho da Milena, já fui coach da Milena e, de fato, ela mudou a minha vida. Ela sabe que ela tem uma importância diferenciada em quem era a Adri antes da Milena e quem é a Adri hoje depois da Milena, né? Então, por isso que eu confio muito no teu trabalho, né? E eu acho que é um trabalho que muitas vezes
ele sofre preconceito, né? Porque como em qualquer outra área tem os bons profissionais, mas os profissionais não tão bons, né? E que fazem um trabalho sem um embasamento, e não é o caso da Milena, né? Então, hoje ela está aqui para falar para a gente, né? Como linkar as duas coisas, né? Como linkar a inteligência emocional com a nossa profissão, né? E, Milena, eu queria começar te perguntando, porque assim, ó, te conhecendo como eu já te conheço há algum tempo, e a gente já tendo as nossas conversas, né, nos nossos bate-papos lá no teu escritório, tu é uma pessoa que era considerada desatenta, muitas vezes as pessoas não confiavam que, por exemplo, tu pudesse ler um livro de cabo a rabo, porque tu não conseguia te concentrar, ou que, enfim, né? Aí tu é diabética tipo 1, tu usa insulina, enfim, e lá pelas tantas tu resolve fazer um Ironman, né? E não só fez um, como fez outro, aí caiu da bicicleta, quebrou a coluna, sabe? Tipo, parece que o universo sempre conspirando contra e tu nunca riou pro lance, né? Então, conta pra nós, assim, como é que assim, qual foi o significado do Iron Man na tua vida e como ele te ajudou, né? E não por ser o Iron Man, mas o treinamento físico, né? Como que ele te ajudou a ser a pessoa que tu é hoje e que é capaz de fazer por ti e fazer pelos outros? Perfeito. Eu decidi fazer o Ironman, né? Porque eu era alguém extremamente preguiçosa. Sou até um pouco, até hoje, né? É uma questão que eu gosto de dormir até tarde. E eu sou filha caçula, né? Não sei se os irmãos caçula sofrem disso, né? Uma comparação com os irmãos mais velhos, de que o outro é melhor, isso e aquilo. Então eu era uma menina muito insegura. E eu decidi entrar para o Ironman para fazer uma prova que só dependesse de mim e que me iria treinar essas questões de deixar de ser preguiçosa, treinar até o meu extremo, né? Chegar no meu limite, qual é o meu limite, até onde eu consigo. E algo que me desafiasse a ser uma pessoa que, assim, ó, superei isso, posso superar qualquer coisa na minha vida. E esse foi um dos maiores desafios, foi por isso que eu entrei no Ironman, e eu acho que é o maior aprendizado, assim. Até quando tu vai no congresso técnico do Ironman, eles fazem uma pesquisa das pessoas que participam da prova. E normalmente são pessoas da faixa etária de 35 a 45, 50 anos. São pessoas mais velhas e a maioria, 70% a 80% do público é empresário, empreendedor. Então, o que a gente mostra com isso, né? Eu acho que isso são contrapontos, né? Vocês que gostam bastante de pesquisa e tal. Eu acho que quando tu treina na vida um esporte, e eu acho que é por isso que o CrossFit está crescendo muito hoje em dia, né? É um esporte que te desafia, né? Que te faz superar isso e tu leva isso para tua vida. Tem alguns outros artigos falando que gerentes e líderes que fazem atividade física, que tem uma prática de corrida, sei lá, o cara é maratonista. Saiu até um artigo ano passado na RBS, na Zero Hora, que eu acho, que falou que o MBA da vez é fazer uma maratona, uma meia maratona. Porque treinar para uma meia maratona, tu vai ter que aprender a fracassar, tu vai ter que aprender a ser mais disciplinado. Não quero treinar, não tem, velho, não treinar. Tu tem que levantar e tu tem que ir. Tu tem uma prova, tem uma periodização, tu tem que seguir. Não tem não querer fazer. Só que quando tu supera isso, tu leva isso para dentro de uma empresa, de uma organização. Velho, não tem não entregar o resultado, eu tenho que entregar. Assim como eu queria, no domingo, não pedalar 150 km porque eu não estava afim, eu também preciso, dentro da minha empresa, baixar a cabeça e fazer o financeiro, administrativo, fazer a prospecção de clientes, dane-se. Não é minha vontade, é o que está dentro de um planejamento. Então, o Ironman me trouxe essa questão de que o sucesso ele é treinável. É isso que o esporte, eu acho, traz muito para as crianças, né? É treino, né? Não existe talento, né? Eu acho que o trabalho duro supera o talento. E eu era ruim nas 3 modalidades, né? Por isso que eu falei que eu me tornei triatleta. Eu não nadava bem, não corria bem, não pedalava bem. Eu juntei tudo e me tornei triatleta. Mas é treino. E aí cheguei lá, teve um ano que eu ganhei em 2º lugar na minha categoria e o outro ganhei em 3º. Mesmo tendo as minhas limitações, né? Parando a bicicleta, às vezes, para medir um teste, parando no meio da natação, é treino, né? Quanto mais eu fazia, menos tempo eu perdia executando aquilo. Então, acho que o esporte e o treino físico, uma musculação que tu vai lá e te supera, seja qual for a modalidade,
ela transcende apenas um exercício, né? Ela tem muito essa função emocional, essa função de te tornar uma pessoa muito melhor, seja na tua parte pessoal, profissional, e até mesmo dentro de empresas, né? Se fala muito disso hoje, que tem empresas nos Estados Unidos que contratam, não estão contratando pessoas sedentárias, né? Então é uma coisa assim que... Porque a performance da pessoa, o mindset da pessoa, ela é muito melhor. Eu acho que uma pessoa que treina lá musculação, ela tem mais foco e dedicação do que uma pessoa que não treina. Então, tu leva essas valências físicas, né, essa dedicação, essa garra, para outras áreas da tua vida. Né? Inclusive porque, assim, ó, tu não vai ter no esporte, ou, enfim, no exercício, resultado nenhum se tu começar e parar, né? E aí, agora, por exemplo, que é um momento delicado, que é um momento de pandemia, que as pessoas não estão podendo ir para academia treinar, etc. Elas estão tendo que fazer em casa e elas têm que ter essa consciência de que, bom, esse é o espaço que eu tenho, eu preciso adaptar esse espaço e eu, às vezes, talvez eu precise de ajuda, eu preciso contratar um professor para fazer isso à distância, enfim, mas eu preciso fazer, né? Eu não tenho não fazer. Eu vou ter que, bom, dentro das condições que eu tenho, como eu vou fazer? Porque eu não, sabe, tu entender a importância daquilo para ti. A pergunta que eu tenho para te fazer ainda dentro desse assunto que a gente está falando é que eu imagino que algumas vezes tu deve ter tido vontade de mandar tudo pra puta que pariu, né? Tipo assim, pá, não tô afim. O que tu fazia, Milena, quando vinha essa vontade? Pá, mas hoje é domingo, mas sabe? Tipo, assim, o que tu pensava, o que tu fazia, sabe? Era só por ter a estatuetinha em cima da tua bancada? O que te motivava, o que te levava a não desistir de um treinamento que bom, né? Provavelmente é um dos mais extenuantes, né? Nas modalidades que existem aí, que existem por aí, né? Mas assim, ó, como não desistir de um desafio tão grande? Porque, e aí, assim, talvez isso seja algo que se possa levar para qualquer instância, né? Eu comecei um projeto, tipo assim, eu quero abrir uma doceria, tá? Provavelmente as estratégias sejam muito parecidas. A diferença é que tu quer abrir uma doceria e o outro quer chegar no pódio do Ironman, tá? Mas assim, ó, na hora que tu estava pensando em desistir, o que te impulsionava a não desistir? O Ironman sempre foi um sonho para mim, né? Um sonho mesmo, né? E aí que mora o perigo, né, Adri? Eu acho que os maiores... A gente desiste de desafio que é pequeno, tá? É minha concepção, assim. Quando tu entende que, eu vou fazer só um triatlo por fazer, isso aí não vai fazer. Eu vou abrir uma doceria para ver se vai dar certo, não vai fazer. Então, acho que, assim, quando tu começa a entender qual é a razão de tu fazer um Ironman, né? O que era a razão de um Ironman? Era eu ter uma qualidade de vida melhor, né? Apesar de ser um esporte que não traz qualidade de vida, né? Em relação ao tratamento com diabetes, eu preciso enxergar o que está por trás de um objetivo, né? É uma Milena que se superou, é uma Milena que disse, fiz uma coisa que só depende de mim. E não tem, ninguém pode falar nada de mim, entendeu? Ninguém. Eu digo, cara, quer falar, fala. Mas eu sei o que eu fiz, eu sei que eu passei, eu sei que eu treinei, eu sei a pessoa que eu me tornei. Então, quando eu tava pensando em desistir, eu olhava para esse outro lado da moeda, né? Porque não é, na verdade, tu não quer o Ironman, né? Tu quer o que tem por trás do Ironman, né? Que nem eu digo pra você, tu não quer comer um chocolate. Tu quer a sensação, as emoções que tem quando tu come o chocolate. E tu precisa olhar pro teu estado emocional, como é que eu vou me sentir o dia que eu cruzar a linha de chegada. E era uma coisa tão forte para mim, que a gente fala isso bastante no processo de coaching, né? Cara, tu tem que ter uma visão, né? O que é uma visão? É uma imagem clara tua, do teu projeto, da tua vida a longo prazo, né? Então, a minha visão era assim, eu nunca tinha passado, né, cruzado a minha chegada do mar, mas eu me imaginava que eu ia pular, levantar o braço, e se eu fechasse os olhos e me imaginava, eu começava a chorar naquilo. Era como se, porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade e mentira. Então, tu se jogar na visão, como é que é o dia que eu tiver uma doceria, eu estiver vivendo disso, eu ter funcionários, eu ter uma liberdade, e aí tu vai um pouco mais a fundo, né? Na verdade, não é o objetivo, né? É o que tá por trás desse objetivo, né? Então, eu sempre sempre pensei nesse por trás, né? Não é um Iron, tem por trás do Ironman, né? Essa autoconfiança, essa segurança, eu bater no peito e dizer, cara, eu sou capaz, eu consegui. Uma coisa também, eu amo desafios, né? Então, para mim, tudo que tem um desafio, eu acabo me apaixonando por esse processo, né?
E eu acho que é aí que vem o perigo, Adri. As pessoas, elas abandonam os projetos porque elas não entendem o porquê do projeto, né? Tipo, eu vou emagrecer porque vai chegar o verão. Não vai emagrecer. Quando eu começo a entender que tem uma autoestima, tem eu poder usar um biquíni, eu poder brincar feliz sem estar me sentindo, né, gorda ou me sentindo mal na beira da praia com meu filho, poder, sei lá, brincar na areia, ficar cocada. É isso que tu precisa entender, é o que tem por trás do objetivo, né? Isso que vai te motivar. Milena, eu queria fazer uma pergunta bem básica, né? Porque a gente imagina que talvez nem todos tenham essa clareza do que é realmente a inteligência emocional, né? E aí a gente tu falaste em mindset. Então, esclarece um pouquinho para a gente sobre isso, né? O que é a história da inteligência emocional, né? E depois eu vou fazer um vínculo com isso para a pergunta que a gente queria te fazer. Boa. O que é inteligência emocional, né? É viver as tuas emoções. Ao contrário do que a maioria do pessoal acha, a inteligência emocional é tu tá triste, tu mentir pra todo mundo que tu não tá triste e enganar. E tipo assim, não tô. Não, inteligência emocional é tu saber viver as tuas emoções. Porque é na hora da tristeza, é na hora que tu tá na bad. Eu vou dar o meu exemplo. Quando que eu pensei em fazer uma transição de carreira? Eu não tava na bad, quando eu tava triste. Né? Tu não tem como... vamos pensar, cada emoção, ela te traz... quando a gente começa a conhecer as emoções, né? Quando é que a gente faz merda na vida? Quando a gente tá muito alegre. Tu não pensa, quando tu tá muito alegre, né? Tu tá muito feliz e com muita energia, tu não consegue... A tua cabeça não consegue parar e pensar. Então, uma pessoa que vive sempre alegre, ela não tem os melhores resultados da vida. Tu precisa... E o que é tristeza? É um momento de reflexão. Quando tu começa a entender que as emoções são boas, cara, eu tô triste. Então, hoje eu vou parar e vou refletir a minha vida, né? Como é que eu tenho vivido? O que eu tenho feito? Isso é inteligência emocional. É tu entender que nessa emoção eu preciso explorar o potencial máximo dela para me fazer evoluir na vida, né? Então, assim, exemplo, raiva, tá? Entre aspas, a raiva é o momento que tu consegue brigar por alguma coisa, né? Então, assim, as pessoas, tem gente que não consegue entrar num conflito, né? A briga é algo negativo, mas o conflito é algo bom. Tu só vai gerar um novo momento na tua vida quando tu entrar num conflito, quando tu bate na mesa, cara, não dá pra ser assim, tem que ser diferente, né? Então, às vezes, na tristeza, tu percebe uma coisa que tá ruim, aí no momento que tu tá com raiva, tu gera um conflito, né? Depois esse conflito gera um novo momento e vem a alegria. O que é isso? É inteligência emocional, é tu entender as tuas emoções, né? E não ficar assim, ai, tô triste, o que aconteceu? É entender por que eu tô triste, o que me gerou a tristeza, né? Porque assim, vamos pensar num bebê, né? A febre, ela é um alarme para quem é mãe, né? Tipo, tem algo errado com meu filho. Se não tivesse febre, muitas crianças iriam morrer. E a tristeza, ela também é um sinal, né? E eu preciso entender o que me deixou triste. Foi um fator interno? Foi um fator externo? Eu tenho controle? Eu não tenho controle? Então, isso é inteligência emocional. É tu começar a se questionar sobre as suas emoções, entender que tem coisas que tu pode fazer e outras que tu não pode. Daí tá tudo bem, né? Mas a inteligência emocional é justamente isso, é tu viver cada emoção e saber explorar o que ela tem de bom dentro das valências que ela te traz fisiológicas, né? A pergunta, então, a que a gente queria te fazer, né? Que eu acho que também tem um pouco de relação com a pergunta que o Luiz fez, né? Uhum. De que maneira que os profissionais da educação física, né? Os profissionais que estão nos ouvindo aqui, né? Que estão nos assistindo, que estão nos prestigiando, e até para as pessoas que fazem, que praticam o exercício e que, por esse momento que a gente vive, né? Os que estão com acompanhamento e os que não estão, de que maneira esses aspectos todos da inteligência emocional ou que o profissional da educação física poderia usar, né? E potencializar a inteligência emocional na sua prática profissional, né? No fazer, né, do controle, do acompanhamento do exercício com os seus alunos. E mesmo aqueles que não têm um profissional, que estão fazendo acompanhamento à distância, vídeos, enfim. Eu acho que o nosso maior público são profissionais de educação física, né? E o que eu acho, né? Ficou, na verdade, assim, falando assim, vamos pensar numa faculdade, tá? Tu não tem aula só com um professor. Tem aula com um monte de professor. Quando tu começa,
na educação, sei lá, até a 4ª série, tem um professor que te ensina tudo. Mas quando a coisa começa a crescer, tu não vai conseguir ter o melhor ensino com um professor. Tu precisa ter vários, né? Um professor para ciências, um para matemática. Então, o que eu acho? Tem estudos comprovando a importância do exercício dar com pau, né? Isso aí eu não preciso nem dizer, procurem. Cara, vamos no Cielo. Eu acho que essa parte do embasamento científico é importante, né? O que a gente tem que pensar? Como é que o profissional vai vender isso agora, né? Eu acho que é um fator bem importante que as pessoas têm dificuldade. Dentro do marketing, Cris, eles falam dos 4 P's. O que é os 4 P's? Eu tenho que ter um produto, né? Então eu tenho que saber, o profissional de educação física, às vezes ele pensa assim, cara, eu dou treino. Não, se tu quer empreender, se tu quer vender alguma coisa, o problema que eu vou resolver, sabendo que agora as pessoas estão depressivas, não depressão, um estado, né, de tristeza por muito tempo, né? Quando eu passo o dia todo triste durante 7 dias, isso acaba sendo um estágio de início de depressão, né? O que é importante a gente rodar com as nossas emoções durante o dia. Tem tristeza, raiva, alegria, medo. Então, isso é saudável, né? Então, o que o profissional precisa entender? Qual é a maior dor das pessoas hoje? É falta de disciplina, é pessoas não tendo saúde, né? O descontrole dos exames, a compulsão alimentar, a questão da ansiedade. Cara, tudo isso o exercício te traz. E tem artigos trocentos, né? Então, o que tu tem que entender? E por que eu falei do profissional, né? Da comparação da faculdade com vários professores? O profissional de educação física tem que entender que ele não pode mais trabalhar sozinho. Cara, vai procurar uma ajuda de um psicólogo, faz uma parceria, olha, monta um produto. Cara, tu vai treinar 2 vezes online comigo e 1 vez na semana, a cada 15 dias, tu vai ter uma consulta com um psicólogo e eu vou te vender um pacote. O que é isso? Com um nutricionista. Tu precisa inovar dentro da área. O modelo antigo não está mais funcionando, né? Exemplo, Canoas está funcionando, mas Porto Alegre as academias estão fechadas. E o que tu tá fazendo? Tu reclama que tá fechado, mas não faz porcaria nenhuma, velho. Aí não resolve. Então, assim, tem hoje, as pessoas estão... Faz uma pesquisa, tu tá ansioso, tu se sente feliz, tu acha que tu pode melhorar teus resultados. Sabia que é aquilo, né? Um dos caras que mais fala sobre alta performance é o Joel Jota. E ele foi nadador da seleção brasileira. E ele fala isso. Quando tu entende que tu acorda para treinar, no outro dia tu também vai acordar para trabalhar. O teu cérebro, ele por estímulos, né? Então, quando o profissional entender, né, o que são os 4 P's do marketing, é um produto. Cara, vende um produto. Tu tem acompanhamento de um treino online, nutricionista e psicólogo. Né? Sei lá, até onde eu vi isso. Deixa eu te interromper, porque talvez tu tenha alguma coisa a agregar nisso que eu tô pensando, né? Mas o que eu vejo muito na nossa área? Eu preciso fazer um negócio para ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, sabe? Na verdade, assim, para mim é que nem o treino, né? A pessoa vai para academia porque ela quer emagrecer, porque ela quer ficar trincada e não sei mais o quê. Só que assim, isso é o bônus, né? Então, assim, qual é o valor que tu tá gerando para tu ganhar dinheiro? E a pessoa não sabe nem que valor que ela tá gerando com o trabalho que ela pretende fazer. Primeiro porque todo mundo tá fazendo a mesma coisa, né? Então agora tá todo mundo passando treino online. Mas assim, passando treino online, não avaliam postura dessas pessoas, não avaliam função dessas pessoas, não sabe se a pessoa é cardiopata, se a pessoa é diabética, se a pessoa é hipertensa, se a pessoa tem artrose. Porque não tem mínimas condições de prescrever o treino, justo pelo que tu falou, porque não tem uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar, ela pode ser inclusive de professores de educação física. Tu é o especialista em passar treino, eu sou especialista na postura, ele é o especialista em inteligência emocional, ele é o especialista em nutrição, mas não, o professor de educação física acha que ele é um super-herói e que ele faz tudo. E na verdade ele não faz nada, ele está fazendo um serviço porco. Aí a pessoa contrata aquele serviço, né? Paga durante um tempo, vê que não deu resultado, porque uma pessoa que não tem base nenhuma, porque é o 3 de 12, ou pega a borrachinha que está na moda agora para fazer um treinamento resistido elástico, porque viu que todo mundo está fazendo, efeito manada, né? E aí, assim, é que nem a paleta mexicana, né? Todo mundo, quando o primeiro botou a paleta mexicana, todo mundo quis botar a paleta mexicana. Hoje não tem mais nenhuma. Por quê? Porque acabou com o negócio, né? Fala um pouco sobre isso, assim, né? Essa questão da falta de saber qual é o valor que as pessoas geram com o trabalho, né? Exato.
E bem isso que tu falou, né, Adri? É uma geração que quer ganhar dinheiro, mas não quer gerar valor, né? Então, assim, a primeira coisa, eu digo, tu tem que definir isso, né? O que tu faz e no que tu é bom, são coisas assim, e própria coisa que a Adri falou, né? Contrata um cara postural, manda foto da tua cadeira de trabalho, vamos avaliar, vamos fazer um trabalho que, né, de escoliose, sei lá, hoje tem 300 mil, cara, tecnologia tá aí pra assim, ó, mundos e fundos, e as pessoas ficam fazendo um trabalho porco, que nem tu falou. Entrega uma coisa assim que o cliente paga. Eu sempre digo para os clientes, ó, eu lá no meu escritório não tenho contrato, né? Só quando eu entro com as empresas que eu sou obrigada a fazer. Eu faço, o dia que não vale a pena, tu não precisa pagar a multa, vai embora. Resolve, não tá valendo a pena para mim, não precisa mais. Porque eu confio no que eu faço, eu sei que eu entrego. Então, assim, eu não tô amarrado por um contrato que se tu não pagar, eu vou te cobrar uma multa na justiça. Velho, se tu não quiser, tem um monte de gente quem queira, né? Então, isso é uma coisa bem legal, né? Tu tem colegas na faculdade, tu conhece colegas, faz uma parceria com alguém que dá aula de pilates, com alguém que faz um treino não sei do que, né? Para não ficar aquela coisa chata de sempre o mesmo treino, faz uma aula de alongamento. Então, assim, a pessoa, elas estão que a gente falou, preguiçosas, não querem pensar, e aí ficam copiando o que os outros fazem, né? Então, o outro fez isso, vou fazer também. Aí tu Sim, pergunta, qual é o teu né? diferencial, né? Exato, então assim... Eu vejo que as pessoas, elas não registram os resultados do trabalho, então elas nem podem argumentar com o cliente delas o quanto ele melhorou ou o que precisa ser feito para atingir o resultado, porque daqui a pouco tu te perdeu no teu cliente. Quando tu acompanha teu cliente, e eu sei porque tu me acompanhou, né, Mi? Eu chegava lá no teu escritório, tu tinha tudo registrado, o que tinha sido feito, o que tinha sido dito, tu me cobrava o tema de casa que tu me mandava fazer, tu fez, como é que tá indo, porque daí eu vejo e eu me autoavalio, eu cliente me autoavalio. Porra, mas não é o serviço dela que tá ruim, sou eu que não tô fazendo o que ela me pediu, né? E tu também tinha condições, só que assim, ó, a gente tá sendo atendido por profissional de educação física que só falta perguntar o que é pra ti? Sabe? O que é pra ti? Sabe? Só um pouquinho, o que a gente trabalhou na semana? Não tem registro, não tem acompanhamento. Então, tu não consegue fidelizar um cliente que tu não sabe como que ele entrou e como que tá sendo. Tu não tem um logotipo, tu não tem uma ficha que tu vai encaminhar para ele de 2, de 3 em 3 meses para mostrar o valor, inclusive, do teu, para justificar a tua existência como profissional. Exato. Né? E aquilo, né? O que não é medido não pode ser melhorado, né, Adri? Eu acho que quando a gente pensa na alta performance de um atleta, qual é a alta performance? Cara, é um nível olímpico. O cara chegou numa Olimpíada, meu Deus, cara, nenhum atleta chega numa Olimpíada sem planejamento. Não existe. Bota uma coisa só pra... Não existe. É impossível chegar numa Olimpíada sem planejamento. E aí é aquilo, né? Tu atende o cara sem planejamento de treino, tu não tem um macrociclo, tu não tem uma avaliação do cara. Isso acontece, né? Como é que eu sei que uma empresa está crescendo? Cara, eu olho quanto de faturamento. Uma empresa me contrata, tem que aumentar 20% de faturamento, os caras me abrem. Olha, nós estamos faturando 1 milhão, a gente vai faturar 1,2 milhão. Né? Então, o que eu não posso medir, eu não posso melhorar, eu não posso contestar. E também lá no escritório aconteceu muito, sabe? A pessoa chegou lá no escritório, então é um processo que demora 6, 7 meses, às vezes 8. Ela falou, Bami, pois não mudei muito, né? Daí eu fui lá no primeiro dia. Eu falei, olha só como é que tu chegou aqui. Tua empresa faturava X, tu era assim, tu era desorganizado, tu era bagunceira, tu não fazia exercício físico, tu tava em cima... Olha aqui quem tu é hoje. Eu, meu Deus, Mi, eu mudei tanto, tu te acostuma com a mudança, tu não percebe isso. Então, se eu não tivesse, para cliente, meu trabalho não ia ser efetivo. Porque não tinha, que nem tu falou, uma ficha, uma comprovação. Mesma coisa. Tu que é personal, tu tá treinando o cara um mês online, me prova que tu melhorou alguma coisa na vida dele. Né? O que tu vai processar, sei lá, alguém? O advogado te pede provas. O juiz, se tu não tem prova, vai dar risada da tua cara. É o personal psicólogo, né? O personal aquele que vai lá só para dar o 3 de 12 para discutir sobre o coronavírus, sobre a empregada que não foi trabalhar e não sei mais o que, para contar problema. Parece assim que o personal virou o muro de lamentações do aluno, né? Uma outra coisa, Mi, que eu acho importante é que o profissional da educação física, ele não sabe o que ele quer ser quando ele crescer. Ele não se planeja para esse crescimento. Ele não sabe... Eu, quando resolvi seguir carreira acadêmica, eu sabia... Quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu ia ter que ter doutorado, entendeu?
Quer dizer, e uma das coisas que tu estava falando antes, quando tu falou da tua experiência com Iron Man, era uma coisa que eu tinha muita clareza em termos profissionais. Eu entrei na graduação, eu não me via como aluna de graduação, eu me via como professora de educação física. Eu entrei na pós em medicina do esporte, eu me via especialista em medicina do esporte. Eu entrei nunca me passou pela cabeça, não serei isso, ai, mas é difícil, ai, mas não sei o quê. Meu, fui fazer doutorado em biomecânica, o nego me mandou fazer cadeira de física quântica e física clássica. Eu não parei para pensar, não passava pela minha cabeça não passar na disciplina, tá? Porque eu sabia exatamente onde eu queria chegar, tá? E isso não foi para, obviamente, tu sabe melhor do que eu, também quanto eu, que eu não sou tão organizada assim, do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista profissional, tu tem que ter a clareza de aonde tu quer chegar e como tu vai fazer para crescer. As pessoas, assim, elas estão preocupadas em fechar a agenda. Beleza, hoje tu vai fechar a tua agenda, sei lá, tu vai atender 10 alunos por dia, e aí, assim, tu não tem mais como crescer, porque fechou teu dia, e agora? O que tu vai fazer? Tu não consegue mais crescer, porque tu depende só de ti, né? Então as pessoas não planejam nem o crescimento delas. Elas planejam chegar num teto, e daí elas param, né? Que dica tu dá para essas pessoas, para elas poderem... pensar melhor. Tem estratégia para isso, Mi? Tem. Na verdade, é aquilo, né? Tem que pensar que estilo de vida tu quer ter, né? Então, assim, não tô falando mal da profissão. Meu marido é personal, meu marido é dono de academia. Eu amo isso, eu amo essa área. E não... Talvez no futuro, lá pra frente, eu volte, não sei, né? Porque eu acho que é uma área que, assim, as pessoas às vezes pecam muito em coisas simples, assim. Mas eu sempre soube o que eu queria, né? E aí, quando eu sofri um acidente, Adri, eu era coordenadora de uma academia, tinha meus alunos de personal e dava aula. Quando eu sofri um acidente, o que eu vi? Me questionei sobre isso, sabe? Sobre o que eu quero viver na minha vida, né? Com 35 anos, com 30 anos, eu falei, cara, meu sonho é ser mãe. Daí eu comecei a pensar assim, cara, não tem creche que abre 6 horas da manhã, porque 6h30 eu tô dando aula de personal. E o meu público é esse público que treina no hobby, né? Eu trabalho com o hobby das pessoas. Eu falei, cara, professora de universidade, eu não vou ser até lá, né? Porque é pouco tempo fazer mestrado, doutorado. E eu falei assim, cara, eu sou super feliz numa área, tenho sucesso, ganho o que eu quero hoje. E eu me vi o meu sonho no futuro, eu falei, tá, mas não tá fechando o jogo, né? E daí eu falei, eu preciso fazer uma transição de carreira ou me organizar financeiramente para passar por esse período. E daí o que eu fiz? Como eu me apaixonei para a parte da gestão, eu comecei para esse lado. Então a primeira coisa que tu tem que entender é na tua vida pessoal. Tu quer dar aula até que idade, né? E tu quer trabalhar quantas horas por dia? Toda profissão tem um ônus e um bônus, isso é óbvio. E eu acho que isso a gente precisa começar a ter clareza, né? Eu acho que a gente fala muito dentro dos negócios também da matriz SWOT. Cara, personal, quando era personal, sei lá, o mar tava bom quarta-feira, eu agendava meus clientes super de noite, 6 da manhã, eu ia, sei lá, eu ia surfar, entrava daí, voltava e dava aula. Meu Deus, e as minhas colegas dentro do escritório. Então, assim, tem um monte de coisa boa dentro de cada área, mas é muito assim, tu tem que ter uma clareza, o que tu quer viver? Né? O que tu quer viver? Né? Então, assim, eu gosto tanto dessa liberdade que eu deixei de treinar o corpo para treinar a mente das pessoas, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, né, Ada? Tu entender que o tempo vai passar. O tempo vai passar. É uma das coisas que, assim, a minha mãe sempre falava, o tempo vai passar, o que tu vai querer fazer? E tu precisa entender isso. O meu marido... Mas é a mente que manda no teu corpo, né, Milena? Exato. Deixa eu fazer uma perguntinha para a Milena, que tem uma relação com essa questão que ela falou da matriz SWOT. Aproveitando isso que tu disseste, Milena, acho que é um ponto bem importante para as pessoas que estão nos assistindo, né? Elas poderem usar isso no dia a dia, porque tu falaste assim, tu respondeste a minha pergunta falando no profissional, no profissional pensando na prospecção da carreira dele enquanto personal, enfim, né? Na sua prática profissional. Eu digo assim, exatamente com o seu cliente, né? Como que ele poderia aplicar essas questões que envolvem a inteligência emocional com o seu cliente para
para que o seu cliente possa ser desperto para isso e que usando algumas ferramentas, isso possa vir em benefício ou agregar valor, né, que é outra questão que a gente falou, né, agregar valor ao seu trabalho com o seu cliente, né, pensando nos aspectos dos pontos fracos e dos pontos fortes da matriz. Eu acho que assim, a primeira coisa... Entender. Eu acho que a primeira coisa é tu definir um nicho, entendeu? Quando eu era personal, eu treinava triatletas. Falei, cara, tipo assim, triatlo são 3 esportes, tu é obrigado a ter dinheiro, porque não só corre, tu corre, nada e pedala. Eu falei, cara, eu vou pra um nicho que as pessoas têm dinheiro. Triatlo. Então, eu era personal dos caras, eu fazia planilha de corrida com os caras e eu criei um grupo às 5 da manhã, que eu ia antes da academia abrir. Então, o que eu vi? Eu trabalhava menos, mas trabalhava horários cedos, assim, para um nicho que me pagava. Tu só vai ser bom se tu definir um nicho dentro da área de educação física, é o que eu acredito. Tu tem que ser assim, cara, eu vou ser a melhor para atender gestantes. A mulher pensou em engravidar em Porto Alegre, Canoas, a pessoa vai te mandar mensagem. Tu tem que entregar conhecimento de gestante, tem que entregar conhecimento de ter investido para gestantes. Mia, você, a melhor profissional, vai para as partes que tem um risco, sabe, de diabético, que o cara, se ele não melhorar, ele vai perder o pé, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem profissionais que estão com medo de trabalhar porque não estudam. Ah, não, eu não vou atender um cara que saiu no tratamento de câncer. Velho, é isso, aí que tá a grana, entendeu? Vai pro nicho, entrega o conhecimento e te especializa numa área que diz assim, cara, não tem em Porto Alegre alguém melhor que eu. Então o valor da minha hora é R$150, R$200, se tu quer. E se tu estiver entre a vida e a morte, e aquilo é importante, tu saber vender o teu produto, o cara vai te contratar. Por que tem profissionais médicos que cobram R$1.500 a consulta e tem fila e tu espera 1 mês e meio, 2 meses para ir no cara? Sendo que tem 300 mil médicos. E eu acho que assim, essa pandemia veio para mostrar o quanto a educação física é importante. Porque o que se viu de gente que deixou de treinar e começou a treinar em casa porque começou a se sentir mal, começou a ter ansiedade. Então as pessoas caíram na real que não dá para viver. Meu marido é dono de academia e os alunos, assim, ó, nossa, eu tô valorizando a academia muito mais porque eu vi como eu não consigo viver sem treinar. Nossa, vocês fazem a diferença na minha vida, nossa, minha vida, sabe? E aí que tá, usar isso, né? Então acho que o profissional, ele precisa ser, eu vou ser o profissional que treina adolescentes que querem ser jogador de futebol. Cara, tem um nicho específico que tu vai ser referência. Se tu quer ganhar dinheiro, tu não vai ganhar dinheiro se tu não se tornar uma referência. Porque, assim, personal, cara, tem um monte, entendeu? Agora, um personal de um nicho específico, e a gente fala, né, Cris, de tecnologia hoje. O que é o marketing? Cara, hoje tu não compra mais o ponto, né? Eu vou falar o que é os 4 P's do marketing. É o produto, é o preço, qual o preço que eu vou cobrar? A praça, né? A praça tu não tem uma... Hoje no shopping, o que acontece, né? Tu paga uma localização, aqui passa mais pessoas, perto do braço de alimentação. Só que esse negócio de marketing, de anúncio patrocinado, a praça é nicho. Tem um nicho específico, tu direciona para esse público, cara, a internet entrega para esse público, né? Tu tá pensando um negócio, tu vê um negócio patrocinado lá de uma coisa que tu gosta, né? E a questão da promoção, não da promoção, tipo, vou fazer uma promoção, é a oferta, né? Qual é a oferta que tu vai dar? Então, eu acho que isso é uma coisa que o profissional da educação física precisa começar a se questionar, qual o meu nicho e eu sou bom e eu vou ser referência e eu vou cobrar pra caramba. Não interessa, né? Esse é o meu nicho e ponto final, né? É que para o profissional se tornar uma referência, ele precisa ter uma bagagem, ele precisa ter estudo, ele precisa mostrar serviço, né? Porque dedicação, enfim, ele tem que ter feito curso, ele tem que ter, sabe? Porque hoje em dia é muito fácil tu abrir uma página enfim, né, uma página no Insta, botar ali umas figurinhas bonitinhas, bem produzidas. Tu vai olhar, o conteúdo é um lixo, cara. Assim, ó, o cara tá falando um monte de bobagem, tá falando um monte de inverdade, não tá sendo nada científico e tá se vendendo pela imagem. Só que ele não entende que ele tá se queimando porque ele não vai conseguir entregar o resultado. Né? Então, o povo precisa despertar que, assim, ó, trabalho dá trabalho. Né? Tu não chegou, tu, Milena, a fazer teu nome, né? Ser super reconhecida na tua cidade fora.
Tem sem todos empenho, esses sem elementos, estudo, né? Sem horas e horas de trabalho, né? E eu vejo que falta demais. Então, assim, ó, eu acho que a gente também estava falando, né, como trabalhar com a inteligência emocional com o nosso aluno, mas eu também preciso reconhecer os meus pontos e trabalhar com eles, porque senão eu tô fadada ao fracasso. Por mais que eu pague o cara que é o pica das galáxias para fazer o meu marketing, sabe? Ele só vai fazer meu marketing, mas ele não vai conseguir. Ele não vai vender meu produto. Ele vende o meu produto, só que eu não estou entregando. Sim. Né? Então, efetivamente. Isso a longo prazo não é sustentável, né? Então, é que nem eu digo para as pessoas, né? As pessoas sempre dizem, eu tenho escritório, fazem 4 anos que eu sou coach, né? Antes de dar esse boom, eu já era coach. E as pessoas, isso aí vai dar um boom, depois deu, cara, olha o Pilates. Pilates deu um boom, mas os bons continuaram. Os que entregaram, continuaram. Então, tu precisa, isso que a Adri falou, é uma coisa, cara, tu quer ser bom, tu quer ganhar, tu tem que ser referência. Vai fazer curso, vai se desenvolver. Cara, eu tenho 3 pós-graduação, porque eu vou entrar por dentro de uma empresa. Legal que eu tenha a faculdade de educação física, mas eu preciso ter um embasamento científico, técnico por isso. Eu tenho mais de 300 mil cursos esses de extensão, disso, daquilo. Então, assim, tu precisa estudar, né? Tira a bunda da cadeira e vai estudar, vai trabalhar, vai ser referência. E querendo ou não, tem todo o marketing digital, mas é o cliente falando bem de ti, né? Não tem... tem uma cliente minha que postou uma foto, né, de uma sessão online comigo, e ela me marcou, ela mandou um print de uma menina que mandou para ela. Cara, o que tu tá achando do processo? Ouvi que essa menina levanta até defunto. Eu achei engraçado, mas olha só, isso é o teu trabalho, a tua entrega, né? Então, assim, tem muita gente que muita fotinho bonita, isso aqui, mas não entrega nada. Então, assim, a longo prazo, sinto muito, amigo, tu não vai te sustentar, né? Então, acho que, assim, o profissional ele precisa entender qual é o problema, qual é o público que tu vai atender, qual é o problema desse público. E como eu tenho estratégias para medir e mensurar a evolução da pessoa, né? Então, cara, é fundamental essa questão que nem vocês falaram ali de medir, profissional que, cara, não faz avaliação física. Um atleta de feira fala, cara, tem que medir VO2, tem força de teste de força. Quando eu era atleta, teste de VO2 direto, não posso daqui a 3 semanas, daqui a 7 semanas, depois de um ciclo de treinamento, tá com a mesma força, não tem... Né? Não, então, inclusive, porque aí entra uma outra questão que eu acho que é importante e que a gente pode abordar, que é a questão da responsabilidade com a saúde do outro. Não só a saúde física, mas a saúde mental, né? E eu vejo profissionais da educação física, e aí, assim, ó, desculpa aí, tá? Mas eu vejo gente muito irresponsável, do ponto de vista do desenvolvimento total do ser humano, né? E aí nós estamos falando de idoso, de criança, de atleta, de empresário, de todo mundo que essas pessoas atendem. Porque essas pessoas que não estudam e que lançam produtos sem embasamento, elas estão de um nível de irresponsabilidade que chega às raias de ser criminoso. Porque são pessoas que podem provocar prejuízos irreparáveis na vida das pessoas. Né? Por falta de discernimento, entendeu? De discernimento e de responsabilidade mesmo, tipo assim, ó, eu vou fazer o que bem entender desde que entre dinheiro no meu bolso, né? Então, acho que também existe uma questão da responsabilidade para com a saúde do outro indivíduo e que não me parece que está sendo colocado em primeiro lugar na hora das prescrições, das avaliações, né? A coisa está muito a bangu, porque está muito no desespero. Então, acho que as pessoas também estão precisando rever os seus conceitos em relação ao tipo de produto que elas querem entregar e se esse produto está sendo entregue de forma responsável, né? A fim de evitar esses problemas, né? Deixa eu complementar uma coisa, Milena, antes de tu responderes, que eu acho que ajuda. Assim como numa empresa, a gente pensa na missão e na visão, né? Eu acho que dentro dessa perspectiva da pergunta da Adriana, tem um aspecto bem importante, né? De enxergar o indivíduo como um todo, né? Pensando nas suas especificidades e na sua saúde. E aí, o que eu, como profissional, tenho
como empresa, né? Eu sou uma empresa, qual é a minha missão e a minha visão na prática desse meu negócio, né? No desenvolvimento do meu negócio, que é exatamente a prescrição do exercício, né? O controle, o cuidado, o resultado, o planejamento. Exato. E é uma das coisas que, assim, ó, hoje muitas empresas se perderam isso. E eu acho que é um erro também dos profissionais, né? Que são personagens, não entender uma coisa que o Cris falou. Cara, tu é uma empresa, tem uma empresa. Então, assim, eu digo para os meus clientes, meus amigos, cara, tem que entender que a vida não é amadorismo, entendeu? A vida, cara, deixa de ser amador, cara. Entende que tu tem uma empresa, que essa empresa tem que pagar um salário para ti, que tu tem que ter uma visão, tu tem que ter uma missão, né? O que tu tem que entrar, eu sempre digo, o que tu tem que entrar dentro de uma aula, entregar e tu sabe assim, cara, eu entreguei o que era a minha missão, a minha visão, eu entreguei o que era importante, né? Quando eu era coordenadora, eu pego bastante pessoas pelo emocional, assim, né? E eu, sempre quando eu dava feedback para os meus funcionários, eu falo assim, cara, pensa que essa senhora que tu atendeu é tua mãe, tá? É tua mãe, ela tem problema cardíaco, ela é diabética. Tá feliz com ela que tu deu? Tu ia pagar a tua mãe, tu pagaria esse preço pra tua mãe pra essa entrega que tu fez? As pessoas me olhavam assim e falavam, eu nunca pensei por esse lado. Cara, é tua avó que tá ali, né? Olha o exercício que tu fez e tu não pode fazer isso se a tua avó morre ali na mão, o que tu vai falar? Né? Então, assim, é muito legal eu pensar que é o outro. Cara, pensa que é tua mãe que tá dando aula, pensa que é teu pai, que é tua avó. A pergunta que eu faço em sala de aula para os meus pimpolhos é: tu te contrataria? Quanto que tu pagaria pelo teu trabalho, meu amigo? Né? Quanto que tu pagaria pelo teu trabalho, né? E aí, bom, aí é essa mesma vibe que tu, né? Porque daí tu tá assim, ó, tu tá sabendo do teu bolso o que tu vale, né? Olha a frase do a vida não e são coisas que as pessoas não se fazem a pergunta, né? Porque dói, né? Porque dói perguntar isso, né? E outra, tu acha que o médico que cobra R$1.500 uma consulta, tu acha que ele chegou a cobrar esse valor do nada? Tu acha que ele não estudou? Tu acha que ele não, né? E aquilo, né? Tu vai ter que investir, né? Eu acho que, assim, as pessoas, elas têm uma mentalidade tão medíocre, que, tipo assim, cara, eu vou gastar R$1.000 num curso. Ah, nossa, Milena, nossa. deixa eu te contar uma historinha, tá? Te interrompendo rapidinho, que historinha recente. Ontem de noite, 10 horas da noite, a prof aqui com o computador aberto, aplicando prova virtual, né? Porque afinal estamos em pandemia, as provas são virtuais. Pois a aluna em questão que estava fazendo prova esqueceu o microfone aberto e estava colando online e eu escutando e gravando a cola virtual. Meu, onde é que tu quer chegar? Sabe? Tipo assim, quem tu quer ser quando crescer? Sabe? Quem tu espera que te contrate? Sabe, um dia tu vai querer fazer TCC comigo, pós-graduação comigo, quer dizer, meu, assim, ó, deu, né? Deu, né? Tipo, vamos crescer aí, profissionalmente, né? É uma coisa que a gente volta lá pro esporte. Quando tu faz uma prova de Ironman, tu diz, cara, eu sou capaz, desculpa lá, mas eu sou foda pra caramba, entendeu? Só que quando tu começa a ter atitudes assim, cara, eu vou colar numa prova, pô, não vou estudar, eu não vou ler um livro. Tu começa, a base, né, do comprometimento humano é a palavra admiração. Cara, admiração, assim, ó, é tudo. E eu pergunto, cara, de 0 a 10, o quanto tu te admira como profissional, o quanto tu te admira como estudante. Então, assim, né, porque se eu me admiro, eu confio em mim e tenho segurança. E aí, quantas vezes tu me fez essa pergunta, né, em sessões, né? Danada. Então, é exatamente isso, né? Tu vai lá, tu vai se posicionar com o cliente. Cara, eu cobro R$150 a hora aula, funciona assim, a gente mede através de um questionário que eu desenvolvi lendo um livro de inteligência emocional, né? Eu acho que assim, é tão fácil criar as coisas que as pessoas, elas pensam de uma maneira complexa, né? Elas fazem sem pensar no copo d'água. Cara, tu lê um conceito de um livro, faz um questionamento de 0 a 10, avalia o cara. Deu? Tá aí uma metodologia única, exclusiva, tu vai vender pro cara, meu, tem uma metodologia única, exclusiva, que eu peguei os melhores livros de inteligência emocional, os melhores livros de treinamento, e cada 45 dias a gente vai fazer uma avaliação. A gente tá, olha a mudança de produto e de venda, né, e de validação disso. Então, acho que assim, as pessoas precisam começar a entender a sua responsabilidade como profissional, que nem a Adri falou,
E é bem isso, uma pessoa que cola na prova, sério, eu tenho certeza que ela não tem coragem de cobrar R$100 uma hora aula e dizer que ela pagaria a hora dela. Mas assim, ó, escrita, entendeu? Agora o cara que estudou, né? Agora o cara que tá estudando, o cara que tá vendo a live hoje aqui, que sai daqui e vai ler um livro, o cara sabe o quanto ele se dedica, o quanto ele estuda, o quanto ele empenha. E aí, tu, tipo assim, ó, tu cobra, eu digo para meus clientes, cara, eu cobro barato ainda pra você, sendo bem real, tá? Pela toda a minha dedicação e empenho que eu tenho pra vocês. Então, assim, tô muito tranquilo. Quer, não quer, não tem desconto. Essa é a realidade. Então, assim, eu acho que... Pode falar. Milena, eu vejo que na tua fala tem muito de planejamento, né? Ela é uma fala que tem um embasamento bem atrelado a questões do planejamento, que aí a gente poderia desmembrar em planejamento a curto, médio e longo prazo, né? De que maneira tu vês assim que dentro de tudo isso que tu já colocou aqui, para não se tornar uma pergunta repetitiva, de que maneira que o planejamento, que a gente sabe que é super importante em tudo na vida, principalmente em se tratando das questões que envolvem, né, a prática do profissional da educação física, para que ele possa entregar o resultado, de que maneira que a inteligência emocional ela está aí vinculada, sabendo que a gente atinge os resultados, assim, os pequenos resultados vão fazendo a somatória para os grandes resultados, né, ao longo da vida do profissional, né? A gente não consegue chegar lá se a gente não atingir os resultados pequenos, né? Então, não adianta eu almejar lá na frente se eu não trabalhar no dia a dia. Quer dizer, o dia a dia ele é tão importante quanto aquilo que eu quero alcançar daqui a 10 anos. Exato, é bem isso, né? Eu acho que eu gosto bastante da comparação do atleta. E foi a educação física que me ensinou, né, a questão de planejamento, né? Eu levo muito isso para as empresas, né? Cara, qual vai ser o planejamento? É comunicação? É mudança de cultura? Vamos fazer um macrociclo, um microciclo de mudanças comportamentais, né? Então, eu acho a vida é uma periodização, né, Miss? A vida é isso aí, né? Então, assim, as pessoas hoje, elas são muito pobres em questão de planejamento, Cris, porque assim, ó, primeira coisa, tá? Tu quer ser personal, cara, qual é o teu custo fixo de vida? Quanto que custa pra te viver? Se tu tem que ter, gente, pra te ter um planejamento, pra te ter eficácia e não ficar apavorado, tu tem que ter, meu custo fixo é R$2.000, fixo. Eu preciso de mais R$1.000, porque desses 1.500 é pra extra, e sei lá, 500 eu vou guardar uma reserva de emergência. Cara, 3.000, tá? Então, tu começa a ter um planejamento, tá? E daqui a tanto tempo, né? Porque é uma coisa bem específica, assim, que as pessoas não param para pensar. E esse lance da inteligência emocional, dentro de uma organização que o profissional precisa ter, né, Cris? É muita coisa, assim, mas se a gente for pegar uma escala de... duas perguntas que eu uso, né? Tem no meu livro, da Acorda Meu Amigo, não existe dia feliz e não existe dia triste, tá? Existem momentos. Então, tu pode começar como personal a questionar o teu aluno. Né? Olha só, hoje, tu passou mais momentos felizes ou mais momentos tristes? Começa a questionar isso, são duas emoções básicas, né? Faz uma tabelinha pro cara. Hoje eu passei 80% do dia feliz e 20% triste. Tá, tu treinou e te alimentou bem? Hoje, treinei e me alimentei bem. No outro dia, 70% triste. Tu treinou? Não treinei. Tu te alimentou bem? Não, só comi porcaria. Ali, dados, entendeu? Então, tu começa... eu acho que assim, o profissional ele precisa ter metodologia. Né? O que Inclusive, tu pode usar isso para balizar a sessão de treino, né, Mi? A gente teve uma conversa dessas também, né? Tipo, o cara tá cheio de problema, o cara não teve tempo de almoçar, e aí, assim, ó, tu vai... Não, vamos lá, bora lá, vamos lá. Não, né? Hoje... talvez seja um dia de pegar mais leve no treino do cara, porque esse treino vai ser contraproducente, o cara não tá na pilha de treinar, né? Mas não é por causa disso que tu vai deixar de adaptar o treino para a realidade emocional dele daquele dia, né? Exato. E eu acho que assim, ó, Cris, isso que ele falou bastante, né? Os profissionais de educação física precisam abrir a cabeça, né? O que a gente vê de profissional prescrevendo dieta? Cara, tu não é nutricionista, velho. E tu precisa entender assim, ó... tu até pode dar um embasamento pro cara, um conhecimento X que tu tem na faculdade, e eu acho que tu precisa pensar assim, ó, eu quero me tornar um profissional referência, tá? O profissional referência, ele tem parceiros,
tu vai nessas grandes clínicas de Porto Alegre, cara, o cara tem parceiros. Tu precisa começar a mudar essa cabeça de medíocre, de pensar que tu quer fazer tudo e tu quer ganhar tudo, né? Então, eu acho que assim, o profissional precisa começar com um planejamento disso, né? Cara, qual o meu produto? O que eu quero vender? Que área que eu gosto? Né? Qual o preço que eu vou colocar dentro disso, né? O que eu, né? Tendo noção de que eu tenho um custo de vida tal, que eu quero, sei lá, tenho 25 anos, daqui a 30 anos eu quero ter. Vai estudar finanças, velho. Vai fazer um investimento de R$300 por mês, fazer um seguro de vida, sei lá o que tu vai fazer da tua vida. Aí tu começa a entender, né? Com base mais científica, não nesse, né? Contra dados, né? Então, assim, qual a minha praça? Né? Onde eu quero ser? É online? Eu quero montar uma academia? Eu quero, sei lá, fazer consultoria? Sei lá o que eu vou fazer. E aí, qual oferta? O que eu vou dar de proposta para isso? Quem que eu tenho que chamar? E começar a posicionar isso, né? Estudar. O que eu tenho que estudar? O que eu não sei que eu preciso estudar, né? E aí, criar metodologia. Eu falo isso, né? Vamos pensar no McDonald's. Bagulhas, vamos comprar um Mac? Vamos! O mesmo Mac que vai sair aqui em Canoas é o mesmo Mac que sai lá na Silva Só. É o mesmo. É o método. A cozinha, ela roda da mesma maneira, tudo. O que é uma franquia? Vou comprar uma franquia da Chili Beans. É o método. Tu, como profissional da educação física, precisa ter um método, porque se o teu cliente não está tendo resultado, tu vai ou criticar o teu cliente em relação se ele está seguindo e tem metodologia, ou tu vai criticar o teu método. O cliente não está tendo resultado. O que eu preciso criticar? E ele está fazendo. É o meu método. O cliente está tendo resultado. É o método. Ponto. E aí tu diz pro cara, olha só, é mesmo lá no escritório. Tem gente que vai e não tem resultado? Tem. Eu digo, cara, olha só, eu já atendi mais de 250 pessoas, de 250, 90% tiveram resultados. Os que não tiveram foi porque não fizeram o que tinha que ser feito. Então, assim, avalia o teu comportamento, as tuas tarefas. Será que a culpa é a falta da entrega do processo ou a falta do comprometimento que tinha que ser feito? É erro meu. Velho, eu questiono o meu cliente na boa, entendeu? Não tenho medo, não tenho vergonha, porque eu tenho método. E aí, velho, claro que o meu método também não vai funcionar para todo mundo. E tá tudo bem, sabe? Chegou lá e não curtiu, velho. Tchau e benção, não tem problema também, tá? Tá tudo certo. Sim, porque ninguém é obrigado a se adaptar com tudo, né? E daqui a pouco é que nem médico. Daqui a pouco tu vai no primeiro, não rolou, né? Tipo, o primeiro médico que me diagnosticou com hérnia de disco disse que eu tinha que parar de pedalar. O que eu fiz? Parei de ir no médico, não parei de pedalar. O segundo disse, troca a bicicleta. Beleza, agora eu gostei desse médico, né? Quer dizer, então, basicamente é isso. Gente, nós temos 3 minutos para terminar a live, tá? Mito, quer colocar mais alguma coisa, assim, que ficou faltando, que tu acha que é mega importante, assim, tipo um comentário final, assim, para a gente encerrar a live? Eu acho que nunca o profissional teve tanta deixa para vender e produzir o seu trabalho no dia a dia das pessoas, né? Então, assim, pare um tempo como um profissional, entenda qual o problema que vai solucionar, desenvolva alguns métodos, compra um livro, vai ver vídeo no YouTube, sei lá, mas desenvolva algo, porque você pode agora entrar num nicho de clientes ou entrar no próprio mercado se ainda não entrou, né? Então, assim, esteja atento para isso. E a segunda coisa é planeje as coisas, né? As coisas não acontecem assim no achismo, né? Uma gestão de uma grande empresa, de uma multinacional, não acontece no intuitivo, é planejamento. E eu acho que assim, a área da educação física é fundamental. Se não fosse o esporte, se não fosse os treinos, eu não teria me tornado a pessoa que sou hoje. Meu marido é dono de academia, a diferença que ele faz na vida das pessoas, o quanto ele é apaixonado pela profissão, se apaixone pelo que você faz, se admire como profissional, acredite na sua capacidade, né? Porque assim, cara, o quanto vocês fazem diferença na saúde física e mental das pessoas, assim, não tá no mapa, não tem, assim, é só quem vive e quem faz que sabe a diferença e quanto isso é importante, né? Mi, a gente quer te agradecer do coração por tu ter aceito essa live, tá? Foram palavras maravilhosas que eu acho que todo mundo precisa ouvir, nós inclusive, tá? Quando acaba o vinho é porque acaba a live, tá? Então
A gente espera que tu aceite outras conversas com a gente, porque é muito bom te ouvir, tá? Tu é uma injeção de ânimo. tudo, de ânimo, de estímulo, né? Nossa, assim, ó, muito bom, tá? Muito obrigada de coração, tá? Para nós foi excelente, a gente espera que para todo mundo tenha sido também. Fica super bem, tá? Tu sabe do que eu tô falando. E show de bola, gente. Para todo mundo que esteve com a gente, muito obrigada. Um excelente fim de semana para vocês. E até a semana que vem com a gente de novo. Beijo para todos e agradecemos a audiência.